Nova consciência de inovação. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema com o nosso convidado que veio de Porto Alegre, esteve em Cachoeiro do Sul há poucos dias para participar do seminário de inovação promovido pela CDL em parceria com a Ubra, é o João Ramos. Tudo bem, João? Tudo bem. João, fala um pouquinho para a gente. Tu tem formação em sociologia, relações públicas, enfim, nessa área de mídia, mas é fundador da Black Sheep. É um ramo totalmente diferente e adverso da tua formação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tua empresa. Talvez de uma abordagem mais tradicional, sim. Mas, na verdade, minha formação é em relações públicas, né? Me formei em comunicação, trabalhei durante 12, 13 anos no mercado da comunicação, passando por grandes agências, pequenas agências, departamentos de marketing. Mas eu sempre senti a necessidade, uma vocação e até mesmo um convite, assim, de eu tentar entender muito mais a comunicação pelo ponto de vista de comportamento, de pessoas, de sociedade, do que da parte tecnicista. Então, desde então, eu vim pesquisando de forma muito autodidata, né, fora a minha formação tradicional de sociologia e de relações públicas, de comunicação, esse mercado, assim, de um modo geral. O que essas grandes empresas de tecnologia, de inovação, que despontaram nos últimos 20 anos no mundo, têm a ensinar? O que eles pensaram que a gente não pensou? O que esses grandes players, esses grandes pensadores fizeram que a gente não fez? E essa foi uma pesquisa minha, uma busca minha, onde eu acabei caindo nesse universo e me entrelaçando em diversos caminhos, um labirinto com muitas possibilidades, participando de eventos, participando de festivais, promovendo algumas coisas, alguns debates, algumas reflexões também. Até que nesse processo todo, de uma maneira resumida, eu senti a necessidade de abrir um negócio que hoje se chama Black Sheep Project, que é um hub de inovação criativa, fundado há 2 anos e 4 meses atrás, em Porto Alegre, junto com um sócio, que também vem da área de comunicação, que também já estava sentindo essa necessidade de mudar, de entender que a gente poderia fazer algo mais. A gente tenta trazer a inovação de uma maneira mais fluida, mais construída. Então, por isso que a gente diz que a gente não é nada disso que a gente comentou, mas, ao mesmo tempo, acaba, às vezes, sendo em alguns momentos, né? A gente trabalha com alguns clientes onde a gente é muito mais consultoria do que agência. Tem outros clientes que a gente trabalha uma abordagem muito mais de conteúdo do que de evento. Então, é um processo de mutação constante, tendo a inovação como o grande norte, a grande verdade, e a inovação num conceito tanto a nível abstrato, de entender que inovação é algo maior do que só tecnologia, mas também prático, de entender problema, de entender desafio, de entender briefing desses clientes, de entender o que esses caras têm. Aí, te interrompendo um pouquinho, Claro. aí tu mencionou um grande gancho que a gente comentava, inclusive, antes de começar a entrevista, que quando se fala em inovação, a gente logo pensa em tecnologia, computador, mundo virtual, e que não é bem por aí a tua diretriz de trabalho, né? A gente acredita que a gente consegue transformar a nossa realidade através desse conceito, inovação. Mas quando a gente fala de inovação, lá no início, quando a gente fundou, a gente achou assim, que a gente estava falando só de tecnologia. A gente estava falando de gadgets, de aparelhos, de software, de hardware, de high-tech, né, de novos produtos, de design. Sim, até estávamos, mas a gente se deu conta 3 anos depois que a gente estava falando, antes de mais nada, de pessoas. A gente estava falando sobre comportamento. Porque inovação, quando a gente fala sobre o ponto de vista da abordagem de tecnologia, a gente está falando de inovação como meio, como plataforma. Mas a gente pode falar de inovação pelo ponto de vista de consciência, de abordagem, de ponto de vista. E isso é muito forte. Porque antes de tu escolher o meio que tu vai usar para acelerar um processo, para lançar um projeto, para acelerar uma ideia, para concretizar algo ou para alcançar um objetivo, tu tem que pensar o que tu quer, qual é o teu contexto, qual é a tua visão, qual é a tua crença, qual é a tua causa, entender o teu público, entender as dinâmicas que estão acontecendo na tua volta, né? Tudo isso faz parte de uma construção mais intangível, que é de ponto de vista, de consciência, de abordagem. Para depois só a gente partir para uma abordagem mais tecnicista, de entender que inovação pode sim, e deve ser até tecnológica, instrumental, passando por vários meios, seja aplicativo, seja software, seja lá o que for. Mas antes disso existe uma camada muito importante, que é pensar a inovação sob o ponto de vista de conceito, de visão, de crença, de propósito. Isso é o que te fortalece, isso é o que te dá a causa, isso é o que te dá as tuas bases para tu poder escolher os melhores meios. Então, a gente tem essa mania de entender inovação, a gente logo pensa em tecnologia, a gente está primeiro pensando em conhecimento, em autoconhecimento, em descoberta,
em ponto de vista, para depois pensar o meio que a gente vai escolher. E isso se enquadra para todos os segmentos, para todos os setores, inclusive no pessoal, nas empresas, em termos de governo? Sim, eu costumo dizer de uma forma muito simples, uma analogia que eu gosto de fazer, que é a questão de comparar o nosso mundo real ao que é um mundo virtual, né? No mundo virtual, a gente tem um sistema operacional, então a gente entra para dentro do computador, vai ter um sistema operacional vigente dentro daquele hardware, com princípios, aplicações, exigências de seus softwares. Então, os softwares, eles, para rodarem nesse sistema operacional, eles precisam estar adaptados a ele. A sensação que eu tenho hoje, e muito mais que uma sensação, uma clareza que eu tenho hoje, é que pós-revolução digital, internet, empoderamento, acesso à informação, barateamento de instrumentos, de processos, de itens, de ferramentas para a gente mudar o nosso mundo, essa acessibilidade extrema que a gente tem hoje a tudo mudou completamente o paradigma. E eu gosto de dizer que mudou o sistema operacional que a gente vive no mundo real. O que não mudou, ao meu ver, e por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento tão excêntrico e específico, com a sensação de que está tudo desajustado, é que o sistema operacional do mundo mudou, as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram, o consumidor é mais ativo, não é mais passivo, as pessoas têm voz, as pessoas influenciam. É que os softwares, e softwares são empresas, governos, instituições de um modo geral, acabaram não se adaptando. Esses softwares antigos não rodam nesse sistema operacional novo. Esses softwares antigos, eles rodam com dificuldade. A sensação que eu tenho é que a gente está vivendo hoje, tanto a nível governamental, institucional, as crises que a gente vive de governança a nível federal, estadual, municipal, as crises empresariais, a falta de encaixe entre modelo de trabalho, exigência de um novo usuário, modelo de trabalho instituído pela lei, pelas empresas, não se encaixam mais, porque a gente tem um novo sistema operacional, novas regras, novas exigências, e as empresas, governos, instituições, prefeituras, de um modo geral, não se adaptaram. O legislativo, o judiciário, as leis, a própria Constituição é um software que não conseguiu se adaptar a essas novas eras. A gente pega o exemplo, claro, de coisas que a gente vive no dia a dia. Como é que esses aplicativos de transporte entraram, invadiram as grandes cidades pelo mundo inteiro, né? Eles não foram pedir licença, né? E, por favor, eles foram pedir desculpas, porque assim, eles fizeram essa inovação, ou seja, um Uber, um 99, qualquer outro grande aplicativo de mobilidade urbana, entrou com um novo modelo, onde tu conectava carros que estavam sendo subutilizados, parados, com uma demanda de pessoas que precisavam se transportar através de um aplicativo simples. Tu muda completamente o software, o sistema operacional que isso roda. Antes eram empresas cadastradas, táxis, com preços exorbitantes de placas, uma indústria toda que se formava em torno. E hoje a gente tem qualquer pessoa com um celular, com um carro, consegue prestar um serviço ser uma microempresa, né? E prestar um serviço de qualidade dentro de um aplicativo. A tecnologia ela é o menos importante, a tecnologia é só o meio. A abordagem, a visão de inovação, ela é muito maior que está por trás, a tua crença, é aquilo que tu está enxergando e entendendo no mundo, assim, para tu oferecer a solução correta. A gente está falando de conectar coisas, pessoas, demandas e oferta. É muito mais uma crença. Isso é que é importante que está por trás. Se é um aplicativo, se é um site, se é um desktop, se é duas pessoas conhecendo pessoalmente, não importa, não interessa, pode ser até algo mais simples. Óbvio que a tecnologia ela passa também a ser catalisadora de transformações mais rápidas, isso é verdade. Quando a gente fala que, para ganhar escala uma ideia como a do Uber, tu precisa ter uma tecnologia que seja automatizada, simples, embarcada dentro de aparelhos que já existem, de pessoas que já usam. Tu não precisa criar um novo hábito. Tu pega o hábito que existe das pessoas, né, e contextualiza o teu serviço dentro disso e oferece a tua solução. Legal. Eu agradeço muito a tua participação conosco aqui na NTSU, teu compartilhamento de experiências. Para a gente encerrar, alguma mensagem final ainda dentro desse tema, alguma coisa que se possa usar para a nossa vida? A gente falou de empresas, de governo, enfim, de redes, redes sociais, enfim. O que tu teria para nos dizer para a gente encerrar? Olha, eu acho que é mais importante a gente entender que a gente vive num mundo de extrema mudança, de extrema transformação, e que a única certeza que a gente tem é que a gente vai viver daqui para frente nessa constância de instabilidades, de mais perguntas do que de respostas.
E eu acho que as pessoas que, de fato, vão sair na frente nesse processo, as pessoas vão se adaptar melhor a isso. As pessoas que vão saber conviver muito mais com dúvidas, com incertezas, com perguntas, e muito menos na sua zona de conforto, com respostas, com modelinhos pré-definidos. Porque esse novo sistema operacional não aceita mais esse tipo de solução. Tem que acompanhar, tem que inovar junto. Tem que acompanhar, tem que estar disposto a realmente mudar, a se transformar. É desconfortável? É normal. A gente vai viver uma era, a gente já está vivendo agora essa era de desconforto total, em todas as esferas. Mas a gente vai ter que se habituar a esse novo momento.